Olá, olá, meu povo, boa noite, tudo bem com vocês, meus irmãos, meus queridos amigos aqui do Facebook, do Instagram? Mais uma vez estamos aqui com a nossa live, Cartas de Deus para você. Vamos lá, vamos chamando seus amigos, Deus tem hoje algo especial ao seu coração. Cartas de Deus para você, vamos chegando, sejam bem-vindos aí. Sejam bem-vindos no Instagram aí. Olha só o Heitor. Como é que vai, meu irmão? Tudo bem? A missionária Joselena aqui no Facebook. Deus abençoe. Que bom, meus irmãos, meus amigos. É muita alegria. Glória a Deus por esta hora, por esta oportunidade de estarmos aqui para compartilharmos mais do coração de Deus ao nosso coração. Quando falamos cartas de Deus, falamos exatamente dos segredos. E quando eu falo segredo, não é um segredo escondido, mas é um segredo que aqueles que quiserem podem descobrir, podem saber, né? Os segredos de Deus ele revela assim àqueles que o procuram, àqueles que o buscam. Então vamos lá, esse momento são exatamente as 18 horas, 16 minutos. Rosabete aí, vamos chegando, Deus abençoe. E nesse momento agora, né, como todas as segundas-feiras, você pode estar convidando seus amigos, divulgando todas as segundas às 6h15, nós estamos aqui com a nossa live. Olha aí, minha digníssima também, que joia, maravilha, cartas de Deus ao seu coração, cartas de Deus para você. Deus tem algo reservado, Deus tem algo preparado, Deus tem bênçãos ao seu coração. Para quem não me conhece, meu nome é Macedo, eu estou dizendo isso por conta que nós estamos depois compartilhando no YouTube essas lives, e aí depois se alguém estiver assistindo, eu sou o Macedo, pastor da Igreja Videira aqui na cidade de Patrocínio, nas Minas Gerais. Olha só, patrocínio aqui em Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Você que gosta de um bom café, pode vir aqui no Patrocínio, aqui é a terra do café. Vamos lá, meu povo, que joia, Domingas aí achará, vamos chegando. Deus tem algo ao seu coração, meu querido bispo Rafael Divino, Deus abençoe. Meus irmãos, meus amigos, vamos lá, vamos começando hoje aqui, nessa palavra, nessa carta de Deus ao nosso coração, que está lá no livro de São João, capítulo 12, versículo 27. São João, capítulo 12, versículo 27, a carta de Deus para nós, ele nos diz o seguinte: agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora. Tem uma outra versão que fala, ele diz assim: a minha alma está profundamente angustiada. Aí ele diz assim: mas o que direi? Pedirei ao Pai para me salvar? Mas para isso eu vim, para este propósito. Para esse propósito. Guarda essas palavras aí, ó, tá? Propósito, missão, tá? Mas também lembra dessa palavra aí de angústia, que é o que nós acabamos de ler. A minha alma está angustiada, a minha alma está perturbada. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele que declarou essas palavras, falando exatamente dele, o próprio Senhor Jesus, quando estava ali já próximo, ou sabendo da sua morte, sabendo daquilo que iria acontecer na sua vida, Ele sabia da sua missão, sabia da sua vinda, do seu propósito pela qual Ele veio, do seu chamado, e Ele sabia, o Senhor Jesus era alguém que tinha uma identidade bem resolvida. E eu digo para você que está aí me ouvindo, uma das coisas que você precisa se definir é saber quem você é. De fato, saber, descobrir a sua identidade, saber quem você é, de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você está indo, né? E para onde você está indo. Então, essa é uma coisa muito importante. Aqui, mais pessoas entrando, Diego Bernardes, Deus abençoe. Olha aí, a Fernanda está falando, manda um abraço para Barreiras, todos
os barreirenses aí, vanderleienses, meu povo, minha família lá em Vanderlei, Deus abençoe, em nome de Jesus, né? Que bom, né? Olha aí, a Domingos pediu para mandar um abraço, olha aí, Deus abençoe, amém, você e sua família, glória a Deus. Então, primeira coisa, saiba quem você é, para onde você está indo, quem é você, descubra quem é você em Deus. E como você descobre essa sua identidade? Sabendo exatamente o que está no coração de Deus. Descubra sua identidade em Deus. Tantas pessoas, elas vivem a vida, ou melhor, eu digo que elas não vivem, elas passam pela vida. Simplesmente elas passam pela vida e simplesmente não descobrem o seu propósito. Eu até digo que a maior infelicidade de uma pessoa é exatamente não saber, não descobrir o seu propósito. Viver a vida só apenas por vivê-la. É muito ruim, é muito desgastante, é muito chato, né? E o Senhor Jesus aqui, ele, olha só, presta atenção, isso aqui é carta de Deus ao seu coração. O Senhor Jesus, apesar de saber da sua missão, saber o que ele estava fazendo aqui nesse mundo, na terra, naqueles dias, como homem, é claro que ele está agora através do Espírito Santo, né? Então, naqueles dias, ele diz assim: a minha alma, foi um momento que ele enfrentou, ele sabia o que estava por vir, foi exatamente um momento ali que, num dia onde ele teve ali a sua entrada triunfal em Jerusalém, que ele montou no jumentinho, e entrando ali em Jerusalém, as pessoas começaram a clamar, começaram a tirar, a cortar galhos de palmeiras, se estenderem pelo chão, enfim. E aí, de repente, o Senhor Jesus, né, se vê ali como alguém glamouroso, famoso, e isso não era o que estava no coração dele. Ele não queria isso, porque a expectativa daquele povo é que o Senhor Jesus os libertasse, né, do domínio e do Império Romano. E mais à frente diz ali que havia uns gregos, eram judeus, porém eles eram gregos, descendentes de judeus que moravam na Grécia, né? Eles eram gregos, né? E ali eles vieram e procuraram ver Jesus. Então, quando o Senhor Jesus, ao receber esse recado, falou: olha, existem uns gregos, existe um povo aí, um povo de longe, existem umas pessoas que querem te conhecer, querem te ver. Então o Senhor Jesus, ele então percebeu que a sua hora estava chegando. Ele percebeu que estava chegando a sua hora de ir para a cruz, né, de se entregar por nós. E ali ele sentiu muita angústia. Sabe por que ele sentiu angústia? Porque ele estava como homem, meus irmãos. Ele não estava ali como Deus, ele estava como homem. Então eu quero te dizer uma coisa: nesta vida, ou na sua jornada da vida, é legítimo você sentir angústias, você se sentir muitas das vezes incapaz diante de uma situação, impotente, tá? Às vezes tem pessoas que falam: eu não posso, se eu sentir medo diante de uma situação, sentir angústia, então Deus não está comigo, eu estou sozinho. Não é isso. Na verdade, nós enfrentamos porque nós somos limitados. E essas situações, o que elas fazem na nossa vida? Elas nos levam a depender de Deus. Imagina se você não se sentisse limitado, não se sentisse frágil, se sentisse sempre o super-homem em si mesmo, então você jamais iria depender de Deus. Paulo fala assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo que pode todas as coisas em Deus que o fortalece, não nele mesmo. Nele mesmo ele também se sentia alguém incapaz. Então o próprio Senhor Jesus, ele diz aqui, aí ele fala assim: nesse momento de angústia que eu estou vivendo, nesse momento difícil, agora eu vou dizer para Deus: Deus, me tira me tira desse propósito, me tira da missão pela qual eu vim. Não, queridos, não. Olha só, ele diz assim: eu direi então: Pai, salva-me desta hora, me tira dessa situação. E é o que às vezes, olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem algumas pessoas que elas por exatamente não saber, não perceber, não descobrir a missão, o projeto, a vontade de Deus para as suas vidas, então elas já acabam fazendo orações tolas. O próprio Senhor Jesus aqui se viu no meio da angústia, e ele sabia que aquela angústia é porque ele estava ali como homem. E nós, como seres humanos, nos sentimos muitas das vezes, diante das circunstâncias, angustiados. Mas nessa hora que temos que fazer, falar: Deus, tira a minha vida, não sei, né? Vou mudar de lugar, de cidade, de trabalho, né? Outros até dizem assim: vou mudar de cônjuge, né? Não, de família, não é isso. Você precisa depender de Deus.
É o que ele fala. Aí o Senhor Jesus fala: para isso eu vim, para este propósito. E eu te pergunto: para que propósito você veio? Qual a missão pela qual o Senhor escolheu? Lá no livro de João, ainda a carta aqui de João para nós, a carta de Deus para nós através de João, capítulo 16, o versículo 33 diz assim, ó: tenho-vos dito estas coisas, tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. Olha Jesus dizendo: digo-vos essas coisas, tenho dito essas coisas para vocês, para que em mim tenhais paz. Jesus está dizendo que você possa ter paz nele. É nele que você vai ter paz. Você vai ter paz. Não é na situação, não é nas circunstâncias, não é no estado à sua volta. Escuta isso aqui, ó. Muitas pessoas querem ter paz, querem ter uma paz promovida pela situação. Isso não vai acontecer, tá? Querem ter uma paz promovida pelas circunstâncias ou pelo estado à sua volta. Isso não vai acontecer. Eu quero te dizer que a tua paz está em Cristo, a tua paz está em Deus. Olha só, vamos lá. E aí, aqui no livro de João, ele fala, versículo 33, 16, 33. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Já ouviu esse versículo? No mundo tereis tribulações. Mas tende bom ânimo, tenha bom ânimo, seja animado. Eu venci o mundo. No mundo encontrareis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta é a palavra de Deus para nós nesse dia. Olha, nós estamos ainda nesse mundo. E eu sei que ainda não é chegada a minha e a tua hora, né? Nós ainda estamos aqui. Deus, claro, tem a pátria celestial reservada para todos nós, mas nós ainda estamos aqui. Sabe por que você está aí? É porque Deus tem um propósito. Se Deus não tivesse um propósito na sua vida, no dia que você creu e declarou e confessou Jesus como Salvador, Ele teria levado você. Mas por que Ele deixou você aqui? Porque Ele tem um propósito, uma missão a completar, a terminar, a realizar através da sua vida. E aí talvez você diz: ah, Macedo, mas está tão difícil, está tão complicado, está tão angustiante, há tantas aflições, há tantos problemas. Há tantos problemas, e aí? E aí é o que ele está dizendo: no mundo você encontrará aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí antes, no início do versículo, ele fala: eu digo essas coisas para vocês, para que em mim vocês tenham paz. Então eu quero te dizer que a tua fonte de paz é Jesus Cristo. Jesus é a tua fonte de paz, tá? Eu sei que você precisa ganhar dinheiro, mas a tua fonte de paz não é o dinheiro. Creia, e Deus tem para você a provisão, para você suprir suas necessidades, pagar suas dívidas, comer do melhor dessa terra, mas entenda, aí não é sua fonte de paz. Entende isso? Não é a sua fonte de paz. A sua fonte de paz é Deus. Você deseja ser bem-sucedido, né? Você deseja ser uma pessoa bem-sucedida, seja nos seus negócios, na sua vida profissional, enfim, eu não sei qual que é a sua atividade, o seu hobby, mas entenda, eu quero te dizer que ainda assim, nessas coisas, não é a sua e não está a sua fonte de paz. A sua fonte de paz está em Deus. Está em Deus. E aí, eu quero ir para a parte final dizendo para você como fazer, o que fazer, como então você ter e desfrutar dessa fonte de paz. Através, como? Você diz: Macedo, como eu ter paz, como eu desfrutar dessa paz que há em Cristo Jesus? O Senhor Jesus, ele fala lá no livro de São João, capítulo 3, né, a carta de Deus para nós, através de João, capítulo 3, versículo 14, ele diz assim, o Senhor Jesus fala assim: de modo que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, falando dele mesmo, seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. O Senhor Jesus está dizendo que lá no Velho Testamento, nos dias de Moisés, o povo estava ali caminhando pelo deserto de Canaã e de repente então eles comiam do maná que Deus mandava. Você deve lembrar da história, você deve ter visto nos filmes também, tem até novelas agora também, né? E aquele povo comendo aquele maná e de repente um dia alguns daqueles integrantes ali do povo de Israel, eles começaram a reclamar e dizer: que isso, chega todo dia pão, todo dia maná, chega,
eu estou cansado desse pão vil. E quando então eles reclamaram, e de fato era o que tinha lá no deserto, e você sabe, aliás, tinha não, Deus mandava do céu, porque no deserto não tem nada, só tem areia e calor, né? Você sabe disso. E então Deus mandava o maná, e eles reclamaram daquilo que Deus estava mandando. E de repente, sabe o que aconteceu? As serpentes que estavam lá no deserto, elas já estavam lá, começaram a atacar eles, começaram a mordê-los, a picá-los. E eles começaram a morrer e começaram a gritar socorro, pedir a Deus e foram até Moisés. E Deus então deu uma direção para Moisés. Disse: Moisés, faça uma serpente de bronze, prepara uma haste. E você tem ideia como a serpente, para ela fixar e ficar presa na haste, teve que fazer como se fosse uma cruz, né? Levantar um poste e ali colocar aquela serpente pendurada. E o Senhor Deus disse assim: olha, fala para todo aquele que for picado pela serpente, que estiver envenenado, aquele que olhar para essa serpente de bronze ficará curado, aquele que mirar sarará. Engraçado, né? E ali aconteceu que todos que eram picados corriam, e se desse tempo para chegar até onde a serpente estava lá naquela haste, naquele poste, olhavam e eram curados. E sabe o que Jesus disse? Assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, assim o Filho do Homem, falando dele mesmo, importa que o Filho do Homem seja levantado. E todo aquele que nele crê em quem? Em Jesus, será salvo, terá paz, terá vida. Então eu quero te mostrar aqui a chave para você ter paz em Jesus Cristo. É crer nele, é crer na obra da cruz, é crer naquilo que ele fez por você lá na cruz do Calvário. Creia naquilo que Jesus Cristo fez por você lá na cruz do Calvário. Lá ele levou os teus pecados, lá ele levou as tuas enfermidades, lá ele derramou sangue, não porque ele tinha algum pecado, mas porque eu e você éramos pecadores, para que eu e você hoje pudéssemos ser justificados, absolvidos, livres de toda culpa. E hoje Deus, quando olha para mim e para você, ele não vê os nossos pecados, mas ele vê Cristo na nossa vida. Que maravilha! Deus abençoe a Cláudia aí. Deus te abençoe, Cláudia, né? Então, olha só, esse é o tempo para que nós possamos não ficarmos desesperados pelas angústias, pelos problemas, pelas circunstâncias, mas esse é o tempo para nós olharmos para Cristo, olharmos para Jesus que foi crucificado. É claro que ele não está mais naquela cruz, ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Agora o Senhor Jesus está à direita, à destra do Pai Celestial e enviou o Espírito Santo para habitar em mim e habitar em você. Então eu quero desafiar você a crer que ainda que no mundo você encontra aflições, como nós acabamos de ver os versículos aqui, no mundo você encontra aflições, mas tenha bom ânimo, não desista, não desanime, não jogue a toalha, tá? Não se atormente, não se perturbe. Olha aí, tia Toninha, Deus abençoe, querida, que bom. Então não se perturbe, não se angustie, não se desespere, mas entenda, ele diz, no mundo encontrareis aflições, mas tende bom ânimo. Aí lá no início do versículo ele responde, por quê? Porque eu digo essas coisas, para que vocês tenham paz em mim, para que em mim tenhais paz. Então eu quero te dizer, tenha paz em Jesus, nesse dia, nesse final de tarde, tenha paz em Jesus, tenha a bênção de Deus, tenha alegria em Jesus Cristo. Não espere a paz da situação, não espere a paz das circunstâncias, não espere a paz do governo, sabe? Não espere a paz dos seus vizinhos, mas espere em Deus. Espere em Deus, sabe por quê? Porque quando você cria uma expectativa nas pessoas, eu sempre tenho dito, sabe por que as pessoas, muita gente se decepciona? Sabe por que a pessoa se decepciona? Porque gera uma expectativa. Quer parar de ser decepcionado? Quer parar de ficar decepcionada com as pessoas? Então pare de criar expectativa nelas. Crie a sua expectativa em Deus. Isso, crie sua expectativa em Jesus. E aí o Senhor Jesus fala lá naquele versículo, ali na sua carta de João 12, 27, ele fala, pois é, a minha alma está angustiada. Mas o que eu vou dizer? Vou dizer para Deus, Deus me mate, Deus, acaba com minha vida, não sei o que fazer. Não, ele diz, para isso eu vim, eu preciso cumprir a missão. Eu preciso cumprir a minha missão, o meu propósito. Eu quero te dizer, meu irmão, minha amiga, minha amiga, você que está aí do outro lado, Deus tem um propósito na sua vida, tá? Você não é um erro, tá? A sua vida não é um acaso, a sua vida é uma causa, tem uma causa, tá?
Eu quero dizer, você não está nesse mundo por um acaso, mas sim por uma causa. Não foi um erro, tá? A sua vida, Deus tem um propósito maravilhoso. Então eu quero que nesse dia você volte para Ele. Claro, não vai deixar desistir de viver, deixar de viver a sua vida. Não, continue vivendo, cumprindo suas obrigações, mas em primeiro lugar com seus olhos em Cristo, como o Senhor Jesus disse, assim como Moisés levantou a serpente, assim também o Filho do Homem será levantado, e todo aquele que nele crê terá a vida eterna. E essa vida eterna, eu quero te dizer, é a vida que não termina, é a vida de Deus. E essa própria vida de Deus hoje ainda pode estar aí dentro de você. Deus abençoe. Cleiton, meu querido irmão, a paz. Então, creia nessa vida de Deus. Creia na vida eterna. Creia no perdão. Creia na bondade, no amor do Senhor. Eu quero junto com você nessa hora, fazermos uma oração clamando a Deus, pedindo ao Senhor que venha de fato confirmar o teu propósito, confirmar a vontade dele na sua vida. Olha, eu quero que você guarde, se você tem uma caneta, está anotando, João 12, tá? Nós lemos carta de Deus aqui através do João, não é as cartas apostólicas, é o livro do João, do Evangelho de João 12, 27. Jesus fala, a minha alma está perturbada, angustiada, que eu direi? Pai, salva-me dessa hora, mas ele diz, para isso eu vim, para esse propósito, para esta missão. Eu quero te dizer, Deus, olha só, eu já falei isso algumas vezes, Deus ele livra antes, ele livra durante e ele livra até depois. Tem horas, tem momentos que às vezes Deus não livra você daquela situação, sabe? Ele não te tira daquela situação, mas ele entra com você no meio daquela situação. Você compreende? Nós estamos vivendo aí agora esses dias do coronavírus, né? E muitas pessoas eu sei que oraram, até pessoas conhecidas, familiares, para que não fosse contaminado, não pegasse o vírus, né? Aí às vezes, como dá positiva a ideia, e aí, Deus não me livrou? Não, te livrou, porque livra antes e livra durante. Então tem momento que às vezes Deus não te livra antes, mas ele livra durante. Os amigos de Daniel e o próprio Daniel, Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou ele na cova dos leões. Deus entrou com ele lá. Os 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus não livrou eles da fornalha, mas livrou eles na fornalha. Você entende? Então, às vezes você diz, mas estou vivendo essa situação, Deus não me livrou. Não, Ele está te livrando. Às vezes Ele não te livrou antes, mas Ele está te livrando aí na situação. Ele está com você aí nessa situação. E você diz, mas por que Deus faz isso? Sabe por quê? Primeiro, para cumprir o propósito dele. Segundo, muitas das vezes para nos amadurecermos, para crescermos em fé. Porque se você não passa por determinada situação, você não amadurece, você não aprende a lição. E Deus permite que você passe. Só que você não passa sozinho. Deus passa com você no meio daquela situação. Deus passa com você ali. Amém? Glória a Deus. Vou até te falar. E Deus livra depois. A Bíblia diz que Lázaro foi acometido de uma enfermidade. Deus não livrou ele da enfermidade, ele foi acometido. E a Escritura fala que Lázaro morreu. E sabe o que aconteceu? Ele estava lá na sepultura há 4 dias. Jesus chegou lá e o ressuscitou. Deus livrou Lázaro depois. A minha oração é que Deus possa te livrar antes, ou no máximo durante. Não precisa te livrar depois, a menos que seja um propósito definido e exclusivo de Deus para a sua vida. Então nessa tarde, creia, faça como Jesus disse aqui, ó. Assim como o povo olhava para aquela serpente que Moisés levantou, que olhemos para ele hoje, que olhemos para Jesus, que olhemos para a cruz, que olhemos para o Calvário, que olhemos para Jesus angustiado, agonizando. Ali era o propósito de Deus que ele fosse angustiado, que ele fosse enfermo. A palavra diz que Deus o fez enfermar. Jesus Cristo ficou enfermo, ou melhor, levou as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Era propósito, era vontade de Deus que Jesus passasse tudo aquilo. Sabe para quê? Para que eu e você hoje pudéssemos ter vida e vida com abundância. Eu e você hoje pudéssemos ter paz nele, não é na situação. Nesse mundo, irmãos, não teremos paz. É angústias, perseguições, resistências, lutas, mas nele nós temos paz. Nele nós temos paz. Em Cristo nós temos paz. Na próxima segunda-feira,
nós vamos falar um pouquinho sobre essa paz. A paz que Ele nos deu. A paz que está disponível para nós. Tenha paz nele. E se nessa tarde você está aí do outro lado, precisando de uma cura, precisando de uma libertação, precisando de restauração no seu casamento, uma bênção na sua vida financeira, eu quero que junto comigo agora, oremos, mas que você olhe para Jesus. Olhe para o Calvário. Olhe. Agora, quando Moisés falou para o povo olhar, não era simplesmente para dar uma olhada, passar os olhos. Era olhar com uma expectativa. Lá no verbo do original lá, era um olhar com expectativa. É um olhar, sabe? Você aí quando está com seus familiares em algum lugar que um olha para o outro, não é só um olhar, é falando algo, né? Principalmente os casais. Conversa pelos olhos, né? Então, quando você olhar para Jesus, quando eu digo olhar pela fé, quando você olhar para a cruz, quando você crê que Jesus morreu na cruz, tenha uma expectativa no seu coração. Tenha uma expectativa daquilo que você está precisando. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe, e eu quero junto com você agora clamarmos a Deus em nome de Jesus. Amém? Assim como você está, se você pode, eu não sei onde você está, se você está na sua casa, feche os olhos e ore comigo. Se está no trânsito ou em outro lugar, concorde com essa oração. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado por esse dia que está findando, essa noite que se inicia. Ó Deus, e nós sabemos, Pai, que por difícil que seja a noite, por terrível que seja, como a palavra mesmo fala, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã virá alegria. Ó Deus, ainda que uma noite seja perturbadora, seja complicada, talvez seja calorosa, seja frio, muito frio, chuvosa, sei lá, nada impede do sol nascer pela manhã. Ó Deus, o sol é apenas uma criatura do Senhor e Ele é soberano nessa terra aqui. Nada impede. As coisas horríveis que acontecem à noite não impede do sol nascer pela manhã. Assim, ó Deus, também eu creio que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor é soberano sobre todo o universo. O Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Meu Deus, e o Senhor é soberano na vida desta pessoa. Meu Deus, essa pessoa que está vivendo uma noite, vivendo um momento difícil, vivendo um momento escuro, essa pessoa que está vivendo um momento de angústia, de tristeza, essa pessoa que está passando por uma situação difícil, ó Deus. Ó Deus, eu sei que esse problema é real, é algo real, comprovado, ó Deus, mas maior é o Senhor e a Tua palavra. A Tua palavra, ó Deus, ela muda os fatos, a Tua palavra muda realidades. E eu oro agora, Deus, para que o milagre aconteça, a cura aconteça. Ah, Deus, a libertação aconteça, a provisão aconteça, a restauração do casamento na família aconteça, a libertação do filho, do ente querido aconteça, ó Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor é soberano, o Senhor é o Todo-Poderoso. E o Teu nome está acima de todo nome. O Teu nome está acima do Covid. O Teu nome está acima das enfermidades. O Teu nome está acima, ó Deus, de todo mal, de toda maldição. E eu declaro agora, Deus, essa pessoa que acompanha e ora comigo, agraciada, tocada pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus de Nazaré. E como naquele dia o Senhor Jesus, Ele não desistiu da missão. E por isso que hoje estamos aqui são e salvos. Por isso que hoje estamos aqui com esperança, porque Jesus disse, eu preciso cumprir a missão. Obrigado, Deus, que cada um de nós, eu e essa pessoa que ora comigo, possamos cumprir também a missão pela qual o Senhor nos deu. E como, ó Deus, podemos cumprir essa missão olhando para Jesus, olhando para o Calvário, crendo naquilo que Jesus Cristo fez por nós lá na cruz e tendo paz nele, não nas coisas desse mundo, não tendo expectativa nas situações, não tendo expectativa nas pessoas, mas expectativa de fato, acima de tudo, no Senhor e no Teu grande amor, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e amém, diga eu concordo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Olha aí o Robson, Deus te abençoe, meu querido irmão, grande abraço, em nome de Jesus. É uma alegria mais uma vez podermos estar aqui. Um beijo no seu coração. E na próxima segunda-feira, mais cartas de Deus aos nossos corações, em nome de Jesus. Um grande abraço e fiquem no amor e na graça de nosso Senhor Jesus.